Página 51. Na verdade, que povo sem a minha cultura? Não. Essa definição de cultura, que pode ser encontrada no senso comum, recebeu muita influência da tradição francesa no século XVIII, quando o conceito de cultura passou a ser associado à civilização e às letras. Para os pensadores franceses daquela época, era correto pensar que algumas pessoas ou povos tinham civilização e, portanto, tinham cultura. A ideia de cultura estava para eles associada aos hábitos de sua própria elite, e algumas pessoas ou povos não tinham civilização, pois careciam das influências de sua própria de seu comportamento e pensamento da intelectualidade francesa. E, nesse caso, deveriam ser educados e submetidos à boa educação, à boa civilização. Tanto o senso comum de hoje quanto essa herança francesa vem a cultura como algo que deve ser adquirido por meio, por exemplo, de boas condições financeiras. Você vai perceber em um conteúdo mais adiante que essa noção de senso comum para definir o que é cultura tem muita relação com o que hoje é classificado como cultura erudita. Mas isso será bem mais explicado depois. Por enquanto é importante que você entenda que, de acordo com o senso comum, a cultura diferencia as pessoas, as que têm daquelas que não têm cultura. Uma segunda situação é quando nos referimos às culturas de outros povos, em frases como: no costume deles é assim, na cultura deles é assim. Nesse caso, as pessoas comparam situações nas quais elas não agiriam da mesma forma, mas tentam justificar a atitude de outras pessoas. Nesse segundo caso, a cultura é associada a costumes diferentes com os quais as pessoas tentam um diálogo, seja para aprovar como para reprovar algo ou uma pessoa. Como a antropologia define o conceito de cultura? O conceito de antropologia de cultura é uma ciência dedicada ao estudo do homem. O radical latino anthropos significa homem e logia significa estudo. Então, antropologia é uma ciência dedicada ao estudo do homem, que surgiu no século XIX, empenhada em aprofundar o conhecimento científico sobre as sociedades primitivas, como eram chamadas as tribos e os povos não europeus, os nativos das Américas, Austrália e África. Para explicar a grande diferença de comportamento entre esses povos e os povos europeus, a antropologia acabou se concentrando no conceito de cultura. Atualmente, essa ciência não estuda apenas as tribos ou pequenas comunidades distantes dos centros desenvolvidos, mas qualquer ambiente social. Isso ocorreu pois ficou comprovado que a diversidade cultural não gira apenas em torno de povos primitivos e povos civilizados, mas está em toda parte onde haja contato entre dois povos que cultivam costumes e valores diferentes. Em nossa história, com o início da chamada globalização, o contato entre pessoas e organizações com diferentes referências de mundo e diferentes culturas intensificou-se num ritmo frenético. Por isso, compreender o conceito científico de cultura é tão importante. Anteriormente, apresentamos a primeira conceituação de cultura na antropologia, feita por Edward Taylor, no final do século XIX. Retomando, vimos que esse autor definiu cultura como um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade.